Olá, pessoal. Eu gostaria de fazer um adendo àquilo que eu disse no parágrafo 73, explorando um pouco mais algumas questões que aparecem aí que são importantes para a compreensão das teses do Hegel ao longo da fenomenologia do espírito. Uma primeira questão é sobre a relação entre coisa em si, ou coisa mesma, e absoluto, que aparece no texto. O Hegel trata essas duas noções praticamente como sinônimos, né? Elas não são exatamente sinônimos, mas nesse contexto aí elas equivalem. E vamos tentar entender um pouco o porquê disso. Coisa em si, ou coisa mesma, é uma ideia que o Hegel usa para se referir à coisa, a qualquer coisa, que não tenha a influência do sujeito. O sujeito tem uma capacidade de conhecer, tem certas faculdades cognitivas. Se a coisa é conhecida através desse meio, dessas faculdades, essa coisa conhecida não é ela mesma, mas apenas ela na forma como se apresenta para o sujeito. Coisa mesma, então, ou coisa em si, é a coisa sem isso, sem essa influência. A coisa como é, indiferente ao fato de ser conhecida ou não. Absoluto, usando aqui o dicionário Hegel, elaborado pelo Inwood, vem do latim absolutus, que significa absolvido, né? A gente tem essa palavra em português, né? A raiz é essa, absolutus. Desprendido. Absolver significa soltar, né? Em português mesmo, né? Absolvere, em latim. Nós podemos também entender absoluto como o que não é relativo, ou seja, aquilo que não depende de alguma coisa. E isso tem tudo a ver com essa origem latina. Quer dizer, absoluto é aquilo que é desprendido, aquilo que foi libertado, foi solto de alguma coisa, aquilo que é por si mesmo. O Newton também usa como quase sinônimo, né, de absoluto o incondicionado, ou seja, aquilo que não tem nenhuma condição, ou seja, aquilo que não é por meio de uma condição, que não existe por meio de uma condição, mas que existe apenas por si mesmo. Os kantianos, a tradição kantiana, após né, a elaboração das três críticas por parte do Kant, né, compreendiam a realidade última, incondicionada, a coisa mesma, que para o Kant não pode ser conhecida, mas apenas pensada, compreendiam essa realidade última como o absoluto. É daí que o Hegel toma esse conceito. Absoluto é aquilo que não é condicionado às condições subjetivas de conhecimento, né? Para entender isso melhor, nós podemos olhar aqui esse esquema que eu fiz sobre a teoria do conhecimento do Kant. Observem aqui, nós temos o conhecimento, imaginem que esse círculo aqui representa a mente do sujeito, né? Nós temos aqui um conhecimento, esse retângulo vermelho. Nós temos aqui um conhecer, um conjunto de faculdades subjetivas, né? Eu tentei representar aqui uma lente, alguma coisa assim, através da qual o conhecimento chega até nós, né? E a coisa em si, o absoluto, quer dizer, é algo não conhecido. Eu tentei representar algo aqui sem forma, algo disforme, né? Que só ganha forma quando é filtrado por por essa lente, por esse aparato cognitivo. Por que a coisa em si é o absoluto, então? Porque ela existe sem a interferência do conhecer. Ela é aquilo que é, independentemente do fato de ser conhecido ou não. É nesse sentido que o Kant, desculpe, que o Hegel, né, trata absoluto e coisa em si como sinônimos, né? É sempre isso que a gente tem que ter em mente.
Um outro ponto que eu gostaria de salientar aqui, a respeito do parágrafo 73 ainda, é a respeito daquela tese de que a teoria do conhecimento é contraditória para o Hegel, né? Por que ela é contraditória? Ela é contraditória no seguinte sentido: ela tem um objetivo que é fornecer um critério para distinguir representações ou crenças, né, verdadeiras das representações ou crenças falsas. É por isso que surge a teoria do conhecimento, para fornecer um critério através do qual a gente pode distinguir boas representações de más representações. E isso significa que a gente deveria, através da teoria do conhecimento, ser capaz de conhecer a verdade e descartar a falsidade. Mas qual é o resultado da teoria do conhecimento na interpretação do Hegel? O resultado é que não é possível conhecer, pois as representações, as crenças, nunca correspondem à realidade, já que são produzidas através de um meio ou de um instrumento. É nesse sentido que, para o Hegel, a teoria do conhecimento é contraditória. Ela alimenta a pretensão de fornecer um critério para alcançar a verdade, mas conclui afirmando que a verdade não pode ser alcançada. Olhando aqui para a nossa representação, o conhecimento, o retângulo vermelho aqui, não assume-se, né, que ele não corresponde ao que a coisa é em si mesma, porque essa coisa só chega até nós através de um meio, de um instrumento que é o conhecer. A terceira ideia que eu gostaria de sublinhar aqui no parágrafo 73 da introdução é aquela última ideia que o Hegel fala, né, de que o conhecer não é o desvio do raio, mas o próprio raio através do qual a verdade nos toca. O que isso significa, explorando um pouco mais a fundo isso? O desvio do raio, né, a refração que a luz sofre, é a forma do conhecimento, ou seja, é aquilo que depende da influência do sujeito, com o seu conhecer enquanto instrumento, o meio. Na representação aqui, veja, o conhecer muda a direção do raio, digamos assim. A forma como as coisas se dão a nós é manipulada, é trabalhada, é elaborada pelo conhecer, pelas nossas faculdades subjetivas, de tal forma que o resultado, o conhecimento, não corresponde ao que as coisas são. Então, o desvio do raio é criado pelo conhecer, né? Ele é como que uma transformação que a gente faz sobre aquilo que se dá a nós. O próprio raio é o conteúdo do conhecimento, que, segundo Kant, os empiristas vêm da sensibilidade, né? Ou seja, aqui na nossa representação, o desvio foi determinado pelo conhecer, mas o raio em si vem do mundo real, né? Da coisa em si, daquilo que se dá a nós. Portanto, tanto Kant quanto os empiristas distinguem conteúdo e forma do conhecimento. O conteúdo vem da experiência sensível, a forma vem da subjetividade. Claro que a subjetividade vai ter papéis diferentes, né, em Kant e nos empiristas. Qual que é a tese do Hegel em relação a isso? O desvio do raio, que é a forma dada pela subjetividade, pelas faculdades subjetivas, não fornece conhecimento, pois o conhecimento é conteúdo. Se eu conheço alguma coisa, eu conheço conteúdos, não conheço formas.
As formas são formas desse conteúdo, né? A forma é uma abstração realizada a partir do conteúdo, é um esvaziamento do conteúdo. E como é que nós temos acesso à forma do conhecimento? Tomando um determinado conhecimento acabado e abstraindo, ou seja, separando a forma dele. A forma não existe sozinha por si mesma, ela só existe enquanto forma daquele conteúdo. Só o conteúdo é conhecimento. Tirando todo o conteúdo para alcançar a forma, não sobra conhecimento algum. Ele está querendo dizer com isso que a teoria do conhecimento não pode ter acesso a conhecimento nenhum, porque ela tenta conhecer apenas a forma e, a partir da forma, dizer algo sobre o conhecimento. Mas isso é impossível, porque se a teoria do conhecimento conhece de fato alguma coisa, ela conhece um conteúdo. Se ela conhece a forma, ela não conhece nada, né? O desvio do raio aqui pressupõe um raio que possa ser desviado, né? Essa é a tese. Trocando em miúdos, a grande tese do Hegel é que não é possível separar conteúdo e forma quando a gente discute o conhecimento. As duas coisas estão sempre ligadas, né? O conteúdo tem uma forma e a forma do conhecimento só é forma de um conteúdo, né? Em síntese, seria isso, né? Então, essas são as questões que eu gostaria de sublinhar a respeito ainda desse parágrafo.